mais uma vez andando com Deus. Gostaria de considerar contigo uma palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 2, no versículo de número 22. O Senhor diz assim: parai de confiar no homem, cujo fôlego está em seu nariz. Em que se deve ele estimar? Pois bem, você talvez esteja pensando assim: como assim? Não foi uma questão de se dizer o que aqui e a palavra nos falar para nós amarmos o nosso próximo? Sim, o Senhor fala para amarmos o nosso próximo, amarmos e termos compaixão com aquele que necessita de um auxílio, de um cuidado, de uma oração, de uma atenção, de uma comida, de uma veste, de uma palavra. O Senhor fala realmente para nós sermos piedosos, compassivos, amorosos com aqueles que estão ao nosso redor. Por outro lado, o Senhor também nos diz para que nós sejamos amorosos com os nossos familiares, que nós tenhamos e desenvolvamos um amor fraternal. Isso tudo realmente é extremamente importante. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz isso. Mas eu gostaria de considerar com você essa questão de confiar no homem, segundo o que o Senhor nos fala aqui em Isaías, no capítulo 2. Nós vamos ver, amados, e talvez você já tenha convivido, eu mesma já convivi com muitas pessoas que têm o seguinte pensamento. Tem, às vezes, um namorado, às vezes um marido, ou às vezes até um filho, e confia nessa pessoa, deposita toda a sua confiança nessa pessoa, a ponto de anular-se a si mesmo. Então, essa pessoa realmente passa a ser, preste atenção, o centro da sua confiança. E nós vemos que o inverso também é verdadeiro. Nós vemos que muitas vezes o que um homem deposita toda a sua confiança numa mulher, assim como numa filha ou num filho. E nós vemos o quê? Que também essa pessoa passa a ser o alvo completo da sua confiança. E aí você vai dizer, que mal há nisso? Nós não devemos confiar uns nos outros? Amados, nós precisamos ter um nível de confiança, sim, uns com os outros. Mas essa confiança que o Senhor está falando aqui é bem outra e bem diferente. A palavra de Deus fala para nós sermos sinceros, honestos, fraternos, amorosos uns com os outros, realmente. Mas não é disso que o Senhor está falando aqui, desse nível de confiança. Sabe por quê? Todos nós somos decepcionados e decepcionamos uns aos outros. Tudo aquilo que Deus nos fala, tudo, absolutamente tudo, tem uma razão de ser, porque o Criador não ia errar ao dar uma instrução através do seu manual a cada um de nós. Não, de forma alguma. Acontece o seguinte, muitas vezes, aquele que é o objeto, ou aquela que é o objeto da sua confiança absoluta, se torna o seu ídolo. Aí sim, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Sabe por quê? A palavra de Deus, inclusive, nos fala, no livro de Salmos, em diversas outras ocasiões, que quando nós nos curvamos diante de ídolos, nós nos tornamos cegos. Sim? Pois bem. E aí você vai ver o quê? Que quando essa confiança é excessiva no homem, na mulher, no filho, na filha, ou em quem quer que seja, nós vamos ver que isso ganha um caráter de idolatria. Ganha um caráter de dependência emocional. Tudo que vai se fazer se depende do aval ou daquela pessoa. E isso é um perigo. Sabe por quê? Vou te dizer. Por que o Senhor diz? Em outro texto, inclusive, o Senhor diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço direito.
Também está no livro de Isaías. O Senhor, quando nos diz isso, Ele está querendo te dizer, cuidado, todos decepcionamos a todos, guarda o teu coração, porque se você confiar demais, vai existir decepção e eu permito a decepção. O Senhor permite que nós sejamos decepcionados para quebrar esse caráter de idolatria. Porque isso não agrada o coração do Pai. O Senhor não se agrada nem quando nós nos encurvamos diante de imagens, mas o Senhor também não quer que nós nos encurvemos e depositemos toda a nossa confiança em pessoas humanas. Sabe por quê? Tira o foco. Tira o foco do Deus vivo. Tira o foco da pessoa do Salvador. O Salvador passa a ter uma presença insignificante para essa pessoa, enquanto que aquele homem ou mulher em quem ele confia passa a ser o alvo da sua confiança. Cuidado, cuidado. O Senhor diz, realmente para nós não confiarmos no homem. E o Senhor diz assim, porque realmente a palavra nos fala, o sopro está no seu nariz. O que Ele está querendo dizer? Qualquer hora, este sopro pode ser retirado. E o que fica? Decepção, desapontamento. E nós vamos ver que isso, Deus quer que você seja preservado e eu também. O Senhor quer nos preservar dessas dores, amados. Quando Deus nos instrui a não confiar no homem, o Senhor está realmente nos instruindo a guardar o nosso coração de sermos machucados e de machucarmos outra pessoa. Assim sendo, pense nisso, medite nisso. O Senhor nos chamou para amar, amados. Chamou para amarmos, não para confiarmos. Muito cuidado quando você diz, por fulano de tal, eu coloco a minha mão no fogo. Cuidado, você pode se queimar. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.